Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas do Apocalipse. Na verdade, é o último momento de nós explorarmos essas entrelinhas porque nós chegamos ao 13º vídeo, o último vídeo, porque nós estamos aí gravando vídeo a vídeo, capítulo por capítulo, verso por verso desse livro tão enigmático. Estamos pegando marcadores linguísticos sobre o hebraísmo, que reflete nessa linguagem. Afinal de contas, o Apocalipse foi escrito em grego, não em hebraico. Mas qual que eram os símbolos nós pegamos para tentar explicar, para trazer a Bíblia explicando a Bíblia. E como acontece geralmente quando você lê um livro, no final do livro, todos os conflitos se resolvem. Então, e é muito lindo ver esse encerramento do livro do Apocalipse. Nós vamos começar aqui destacando sobre o quiasmo, que é uma estrutura poética onde você faz um paralelismo simétrico do início com o final, do segundo capítulo com o penúltimo capítulo, os temas, e aí você vai vendo como se fecha. É muito lindo você observar isso. Se você é a primeira vez que ouve sobre quiasmo, assina aí o canal, que a gente sempre fala sobre essa estrutura poética e a evidência delas em algumas partes da Bíblia. Haverá um tabernáculo no céu? Alguns estão discutindo isso, Será que vai ficar um cômodo vazio lá para ter que redecorar? Ou não? Vai haver mesmo um tabernáculo na terra? Muito legal. Aleluia. Qual é o significado de aleluia em hebraico? Nós vamos trazer aqui algumas abordagens. A volta do cavaleiro branco, besta no abismo, o milênio, o trono branco, inferno. E também uma coisa muito importante que é qual é a relação do livro de Apocalipse com o casamento judaico. Essa acho que é a chave desse último vídeo aqui das entrelinhas. E falando sobre simbolismo, a simbologia da cidade. Qual é a simbologia? Será que vai haver uma cidade mesmo? Ela é literal? Ela é simbólica ou ela é meio termo? E na cidade fala-se sobre as portas de uma pérola só. Por que as portas da cidade é uma pérola? Pessoal, fiquem ligados, são muitas entrelinhas nesse vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, que vocês aí se desfrutem desse conhecimento. Então, chama a vinheta e vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então, mas antes de entrarmos aqui nas entrelinhas, aqui na descrição desse vídeo nós temos alguns links importantes para vocês. Aqui temos o link da Família Entre Linhas 1 no WhatsApp, Famílias Entre Linhas 2 no WhatsApp. O 1, o pessoal troca bastante coisa, e o 2 é para quem tem um celular mais limitado ou não quer encher o celular. Ou deveria ser, pelo menos, Pessoal, um aviso para a galera do Entre Linhas 2. Não briguem, tá bom? Não briguem. Sejam amiguinhos, sejam irmãos, não briguem. Senão a gente vai ter que colocar vocês no cantinho do pensamento um tempo. De vez em quando eu dou uns castiguinhos lá. Deixa lá um dia inteiro sem postar nada. Sem postar nada, corta, Temos o link aqui também, pessoal, do Google Drive. Lá você consegue encontrar todos os slides, inclusive esse que nós vamos apresentar aqui nesse último vídeo dessa série Apocalipse, e também as outras séries anteriores e as que nós viemos a compor aqui no canal, ok? Então ajude a divulgar o material, podem usar, fique à vontade. Nós também estamos querendo atingir 10 mil inscritos para que a gente possa usufruir de alguns recursos na plataforma do YouTube, então nos ajude aí, compartilhe esse vídeo, se gostar, deixe seu joinha, esse engajamento é muito importante, esses comentários, porque daí o YouTube vai recomendando esse vídeo para os seus amigos aí, cristãos e não cristãos, e aí quem sabe eles conhecem aí melhor a palavra de Deus através desse ministério Entre Linhas, ok? E também estamos pedindo, é o último vídeo, estamos pedindo para que você envie um videozinho de 10, 15, 20 segundos, mandando um abraço aqui para a família Entre Linhas, com a sua igreja, com o seu grupo aí que curte o canal, e na próxima série nós vamos estar colocando esses pequenos vídeos aí para que a gente conheça melhor, todo mundo se conheça mais sobre esse projeto aí que vai completar 2 anos no próximo mês. Beleza, pessoal? Então, vamos lá às entrelinhas e vamos seguir lá slide por slide, verso a verso, nos últimos capítulos de Apocalipse. Vai lá, Ricardo. Bom, vamos lá, gente. Lição 13. Faço nova todas as coisas. O verso para memorizar, e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então vamos lá. Essa lição promete muitas coisas. Bom, gente, toda a sistemática, toda a metodologia dos slides, do estudo dessa semana vai passar por o tal do paralelismo invertido, ou seja, estrutura de quiasmo. Vamos lá, primeiro vamos entender o quiasmo. Eu fiz uma correção à figura aqui, tá? A correção está bem aqui, eu já explico o que é essa correção. Vamos entender o quiasmo. Antes disso, vamos entender o seguinte: quando a gente faz uma redação, aqui no Ocidente,
Nós estamos acostumados com a lógica aristotélica, aquele raciocínio que funciona assim, que parte do, vamos lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quando você vai fazer uma redação, o que você vai fazer? Lógica socrática. Lógica socrática. Você vai lá, premissa inicial, daí a premissa intermediária, com termos médicos e tal, e a premissa final, a conclusão. Tem uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem a ver com o gênero textual. Isso, o nosso gênero textual, e não só isso, mas a nossa forma de pensar. A língua, ela na verdade, ela tem um correspondente justamente com isso, como a forma com a qual nós pensamos, as estruturas. Afinal de contas, nós pensamos no nosso idioma. Exatamente. E não é só pensamos no nosso idioma no sentido de, você assiste um filme, eu vou pensar em inglês, é muito similar à forma de pensar ocidental. Tem umas diferenças pequenas. Agora, a forma oriental, e ainda mais esta forma semítica, o que caiu aí, Lúcio? O Lúcio está imperativo. Tá. É bom que eu tô traduzindo. Eu não jantei hoje. É bom que eu tava. Mas comer tudo que quer, então. É bom que eu tava louco pra. Cuidado com os doces, Lúcio, depois fica hiperglicêmico aí. Ele só faz isso, faz aqui. Semítica, né? É, semítica. Lógica semítica? Editar, Lúcio, essa forma de pensar, essa lógica semítica. Tá. Esta forma de pensar e esta lógica semítica de tempos, milênios e milênios atrás, é muito diferente, gente. Mas nós estamos falando aqui de uma estrutura que foi escrita há quase 2000 anos atrás, vamos dizer assim. E numa linguagem simbólica e com uma estrutura poética. É muita coisa. E uma forma de pensar que ainda data de milênios antes disso. Que só remanescia essa época, mas ela vem da Torá, estamos falando aí de 3.500, 4.000 anos atrás. Então vamos lá, vamos continuar. Quiasmo. Vocês vão perceber essa estrutura aqui no Apocalipse. Ó. Aqui está uma estrutura A1. E aqui A2. Isso. B1. B2. C1. C2. D1. D2. E aqui no meio do quiasmo, o E. Pro centro. A1 aqui nós temos o prólogo. E aqui no A2 o epílogo. Isso. Do capítulo 1, esse prólogo é capítulo 1, vai do versículo 1 até o versículo 11. Aqui 22, 6 a 21. Epílogo. Aqui o início e aqui o fim. Né? O começo e o final de todo o livro. Agora a gente tem aqui B1, que vai lá, capítulo 1, do 1:12 até 3:22, que fala da igreja na velha terra. E aqui no B2 a gente vai ter a igreja na nova terra, 19:1 até 20, versículo 15. Isso. Aqui tem uma correção, né? Ao invés do 19:1 se coloca 21:1 a 22:5. Isso, é a correção, porque ele foi repetido aqui, e na verdade é isso aqui, 21 até 20. Exatamente. Então, vocês percebem a correspondência aqui? A1, A2, B1, B2. Do começo para o fim. A gente continua aqui, olha só. Agora C1. Ação divina em progresso, trono, 4 selos e 20, 24 anciões escolhidos. Até quando não julgarás e vingarás o povo. Vai lá, Apocalipse 4, versículo 1 até o 8, versículo 1. E aqui a gente vai ter a culminância do juízo divino, o trono com 4 seres viventes, 24 anciões de volta e o cordeiro. E agora, julgaste e vingaste. 19:1 a 20:15. Ou seja, aqui é pergunta. E aqui é a resposta. Aqui é a resposta. Aqui, no D1, advertência aos ímpios, 7 trombetas. Vai lá, Apocalipse 8, 2 até Apocalipse 11, 18. E aqui a punição sobre os ímpios. Advertência nas trombetas, punição nas taças. 7 pragas, 15, 5 a 16, 21. Isso. Interessante que aqui tem o verde e o rosa, o verde e o rosa. Imagine que o rosa está aqui embaixo. E aqui também. Então é uma coluna bem grande. Isso, agora D1 de novo. Ó. Poderes oponentes a Deus e o seu povo, dragão e as 2 bestas. Apocalipse 11, 19 e 14, 5. E aqui, poderes oponentes são julgados por Deus. Aqui lembra das coroas e das diademas. Aqui não tem mais coroa, não tem mais diadema. A Babilônia mística, 17, 1 até 18, 24. E aqui no meio, 3 mensagens angélicas, volta de Jesus. 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, 6 a 12. Volta de Jesus, Apocalipse 14, versículo 14 a 16. Agora o fim, Apocalipse 14. Remidos o mar de vidro 15. Note que no meio, este E é uma marca divisória muito interessante. Daqui para trás,
nós temos aqui igrejas. O que a gente viu lá nas igrejas? A gente viu muito sofrimento. A gente vê aqui, nessa parte aqui, a gente vê selos, muito sofrimento também. Uma pergunta até quando não julgar. Aqui em trombetas, também. Sofrimento. Aqui, esses poderes aqui... Perseguem o povo de Deus. Perseguem e vencem. Ou seja, que aqui o sofrimento ele repousa sobre o povo de Deus. O povo de Deus, exatamente. Agora, daqui para frente, ou seja, do meio do quiasmo para frente, a história muda. Nota. O juízo e o sofrimento ele recai sobre os ímpios. Aqui na forma das pragas, na forma do julgamento sobre Babilônia e por fim no Gog e Magog, né, na destruição, nos cadáveres expostos e ao você tempo. vê aqui, ó, esses poderes aqui se desagregam, desmontam. Aqui não. Os poderes se unem. Estão vencidos. Então daqui para trás a gente vê um quadro para o povo de Deus que não é dos melhores. Daqui para frente a resposta. A gente vê aqui Jerusalém, Nova Terra, tudo que a gente falou aqui até agora. Essa estrutura vai ser base para a gente tocar, tá? Vamos lá. Alexandre, quer falar alguma coisa? Não, eu só estava lembrando que nesse primeiro bloco aqui nós temos aquele grande ciclo de 3 setes que são em paralelo. Sim. As 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. Então, a gente entende por que aqui elas estão em paralelo. Porque aqui são sofrimentos ainda relacionados muito ao povo de Deus. E aqui nessa segunda etapa, se referindo aos eventos finais, imediatos, antes da volta de Jesus, a gente tem o sofrimento dos ímpios e o julgamento. Né? E tem mais um detalhe aqui do quiasmo, gente. Eu já vou te dizer. Isso daqui, ó, é uma baita de uma história de amor entre o esposo e entre a esposa. E entre outros indivíduos estranhos que tentam interferir e atrapalhar este casamento. Então vamos lá. Vamos para o próximo slide. Agora entramos definitivamente. Voz do além. Apocalipse 18:1. 19:1. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão dizendo: Aleluia! Salvação e glória e honra e potência seja ao nosso Senhor Deus. Primeiro, meta-tauta aqui. Há muita discussão, colocaram a gente assim, parece que de um lado, só vamos de outro. Primeira coisa, nós aqui no canal, vamos deixar bem claro aqui, nós não temos a audácia de nos acharmos teólogos, nós somos como vocês que estão assistindo aqui. São pessoas que estão estudando a Bíblia, e nós estudando a Bíblia vamos identificar aquilo que nós entendemos que tem coerência lógica, e aquilo que nós entendemos que é o Espírito atuando nas pessoas. Se então, encaixa dentro de princípios de hermenêutica, sim, que tem a coesão interna, é essencial. Eu tenho a minha formação jurídica, portanto tenho a obrigação de conhecer hermenêutica. O Alexandre é historiador, tem também obrigação de entender de hermenêutica e ainda mais história. O Lúcio também é professor, ele fez o mestrado, o doutorado dele também teve esse tipo. E nós aqui trazemos a nossa opinião, dividimos com vocês a nossa opinião do mesmo jeito que vocês estão aí estudando. E nós não entendemos que esse metatauta, a minha visão é a seguinte, que esse método sequencial, ele se baseia única e exclusivamente em uma má interpretação do depois dessas coisas, que está num plano de linguagem simbólico, abstrato, que simplesmente funciona como marcador linguístico para dizer qual é a próxima visão. Ele traz isso para o plano do cumprimento. O problema um dos problemas do método sequencial é que ele não considera toda a estrutura do livro de Apocalipse, né? Dentro de um método sequencial, a estrutura de quiasma não faz sentido, a estrutura de paralelismo no cumprimento não faz sentido. Arrebenta com o significado do livro de Apocalipse. E a forma de pensar semítica. Arrebenta com muita coisa. E gera problemas interpretativos aí que são complexos. Porque uma hora você precisa ler o texto de uma forma, na outra hora você tem que ler o texto de outra forma. Se analisa a partir da perspectiva da linearidade do cumprimento, no método sequencial, como é que você vai ter uma cena da volta de Jesus, depois outra cena da volta de Jesus, depois outra cena da volta de Jesus, com coisas no meio? Rompe com a lógica interna do método sequencial. Então,
O problema é que o método sequencial, conforme apresentado pelo pastor, ex-pastor teólogo, hoje jubilado, né, Samuel Ramos, ela não tem lógica interna. E por não ter lógica interna, o resultado interpretativo ele é aberrante. E a maior quebra são as duas testemunhas mártires e o livrinho, que o próprio Samuel Ramos entende que o livrinho, que era doce na boca e amargo... Se refere ao grande desapontamento. Se refere ao grande desapontamento e está ali em trombetas. Então percebe quando eu digo que rompe com a lógica interna da interpretação. Então num momento você utiliza do método sequencial, num outro momento se acaba com essa sequencialidade. E isso é hermenêutica, é você desenvolver um critério de interpretação, um modelo interpretativo e você ter um modelo interpretativo coerente. Se eu uso uma hora um modelo, outra hora não uso o modelo, outra hora eu uso o modelo de volta, outra hora eu não uso esse modelo, ele não tem coesão, ele não tem uma lógica interna, não se sustenta. Isso não é uma posição de julgar-se dono da verdade, de julgar-se superpoderoso. Nossas interpretações aqui, elas são escolhas interpretativas com um método, com uma lógica epistemológica, com uma lógica hermenêutica. Tem a necessidade, o compromisso com a coesão interna. Pode ter equívoco interpretativo, mas tem que ter coesão interna. E gente, eu não conheço ele. Não tem por que eu ter birra dele. A gente foi atrás, viu tudo que tinha à disposição e nós não concordamos, pura e simplesmente. Estamos dividindo opinião com vocês que estão aí em casa também. Vamos lá, continuar. Aleluia. Vamos lá. Essa expressão hebraica aqui, ela, de uma forma simples, poderíamos dizer louvem a Deus, mas é louvem a Yah. Alguns dizem que essa expressão halaluia ou haleluia, ela seria louvem em hebraico, e Yah seria o diminutivo de Yud He Vav He, ou Yahué, o pentagrama sagrado. As três letras seria o diminutivo. Uma abreviação. Uma abreviação, como José e Zé, ou pai e paizinho, pra gente não ficar uma coisa muito jocosa. Como é que pode chamar? O Lúcio até falou no começo lá, mas como é que pode chamar Deus de Zé? Não, mas tem o pai e tem o paizinho, uma forma mais carinhosa. Outros dizem que esse Halelu não significaria propriamente louvem, mas seria um brado sem significado, mas um brado de alegria, um brado de contentamento, mas um grito sem significado. Tem estas duas interpretações com relação ao significado do termo aleluia. Então vamos lá. Próximo, voz do além. 19:2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois fez justiça da grande fornicadora que havia corrompido a terra com a sua fornicação e da mão dela vingou o sangue de seus servos. Isso. Então vamos lá. Primeira coisa aqui. A gente vê aqui de um juízo. Esse juízo nós temos que fazer um link com a semana passada, que nós explicamos que o juízo que crima é um juízo, mas não é um juízo em andamento. Uma execução de é um sentença. Juízo de execução. Já a sentença já foi dada ao veredito e agora nós estamos na fase de execução. Então esse juízo é nesse sentido. Fez justiça para a grande fornicadora. Aqui, porneia, a expressão grega. A grande meretriz. Isso, a grande meretriz. Ou a grande meretriz. A expressão grega aqui é porneia. Vai lá, Luz, próximo, 19:3. E outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. Bom, vamos lá. Olha agora aquilo que a gente falou, aquela toada que vai guiar a gente. Lembra lá? Começo, fim, começo? Aqui eu trouxe um versículo. Vou explicar uma primeiro. Não é que existe esse quiasmo versículo por versículo. Matematicamente. Isso. Os assuntos estão lá jogados. Eu trouxe um versículo só para a gente marcar, para a gente ver aquela ideia solta lá, para a gente consiga identificar esse quiasmo. Lúcio, lê lá para a gente, Apocalipse 6:10, para a gente ver isso. E brandavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso. Aqui é feita a pergunta e aqui é dada a resposta, igual nós olhamos lá no quadrinho. Próximo slide. Vamos lá, voz do além. Apocalipse 19:4 diz: e os 24 anciãos e os 4 animais lançaram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Isso. Rapidamente explicamos aqui. Esses 24 anciões, seja literal ou seja simbólico, ele representa as 24 funções sacerdotais que Jesus, tudo aquilo que fala em livro de Deus, ele como único sacerdócio superior, ele exerce no céu.
4 animais, as 4 características de seu ministério. Ele como leão de Judá, ele como sendo uma águia em sua onisciência, ele como sendo um homem, filho do homem, e ele como sendo um boi, ou seja, o ministério dele de serviço. 4 animais, 4 seres viventes. Lançaram seus rostos e adoraram a Deus que estava assentado sobre o trono e gritaram também aleluia, ou seja, louvado seja Yahvé. Aqui a gente vê um quadro onde que funções sacerdotais e ministério de Cristo estão se encerrando. Estão se encerrando no sentido de buscar a nossa salvação, é evidente. Agora, próximo. Apocalipse 19:5 diz: E saiu uma voz do trono dizendo: Louvai a nosso Deus, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Continua. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como o ruído de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, dizendo: Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso há reinado. Quiasmo, Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. O Alexandre ele vai recordar para a gente a questão de 144 mil e a grande multidão. Então, quem tiver mais dúvida, quiser retomar, volta lá para o episódio 6 da nossa gravação, nessa mesma série de estudos, na lição de segunda-feira. O episódio 6 ele tem por título O Povo de Deus Selado, né? E na lição de segunda-feira, na lição de terça-feira, vai falar ali sobre a grande multidão. O que acontece? No corpo da lição, o autor ele apresenta a grande multidão e os 144 mil como sendo 2 grupos separados, distintos. Essa interpretação ela tem correspondência, ela encontra eco em alguns textos do Espírito de Profecia. Eu trouxe esses textos lá no nosso estudo 6. Volta lá, veja se tiver dúvida. E nesses textos se indicava que a grande multidão existia enquanto povo ressurreto, e os 144 mil seria um número simbólico de todos os vivos salvos no momento da vinda de Jesus Cristo. Mas se você for na mesma lição, lá no manual do professor, no complemento, você vai encontrar alguns argumentos ali que indicam que grande multidão e 144 mil seriam o mesmo grupo. Minha interpretação particular é de que a grande multidão diz respeito a todos os salvos de todas as eras e todos os tempos, e os 144 mil diz respeito, simbolicamente, não enquanto número literal na minha interpretação, a totalidade do povo de Deus salvo, vivo, na ocasião da volta de Jesus. Muito bem. Voz do além. Próximo slide e vamos lá. Em Apocalipse 19:7 diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aparelhou. Continua. E foi-lhe dado que se vista de linho finíssimo, puro e resplandecente, porque o linho finíssimo são as justificações dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me mais: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Pronto, gente. Nesse ponto aqui nós chegamos agora na toada do casamento. E o livro de Apocalipse é um casamento. Isso, e o livro do Apocalipse inteiro é uma história de um casamento. E tem um pessoalzinho que fica tentando atrapalhar esse casamento. Mas tem final feliz. Tem final feliz. Como uma história de romance, tem final feliz. Vamos entender o casamento judaico, então. Fases do casamento judaico. Shidush. Shidush significa promover um encontro entre um homem e uma mulher para se casarem. Todos sabem do apóstolo. E o apóstolo ele entra nessa primeira fase do casamento aqui. O primeiro apóstolo, o primeiro Shalia, é o servo de Abraão. O servo de Abraão que foi buscar uma esposa para Isaac. Buscar uma esposa para Isaac. Ele era um Shalia, ele era um enviado. O papel do apóstolo, o papel do enviado é este: chamar a noiva. Chamar a noiva. Buscar a noiva para se encontrar com o noivo. A segunda fase que nós temos a Ketubá. Ketubá é uma coisa escrita, é um recibo. Seria mais ou menos como se fosse um contrato ou um acordo pré-nupcial. Aonde está a Ketubá? A Ketubá está aqui. Ó. A Ketubá é o Aseret de Brot. São os 10 ditos.
Esta é a Ketubá, tudo bem. Agora, terceira fase, nós teríamos o Kiddush, Kiddushin. Significa santificação, separar a parte. Sob a Rupá era realizado o Erusim, que seria o desposar. E depois, num período de 1 ano, até ocorrer o Nissuim, que seria a última fase, o noivo ele tinha as suas responsabilidades. E a noiva também. Quais são as responsabilidades do noivo? O noivo iria arrumar uma casa, iria arrumar uma morada. E a noiva ela tinha que se resguardar. Não havia relação sexual aqui, não havia ainda núpcias nesta fase, mas isso aqui não é um noivado. Eles já estavam casados. Já estavam casados. Inclusive tem que ter divórcio se chegar nessa fase. Casavam, mas só ia morar junto depois de 1 ano. Só ia morar junto depois de 1 ano. Aí chegava o Nissuim. Detalhe O do fenômeno dos filhos que nascem de 7 meses, tudo grande, não acontecia. Não tem como. Nissuim, o termo se baseia num verbo hebreu, nasa, que significa literalmente carregar ou elevar. Por quê? O noivo, ele vinha carregado. E ao som de trombetas, ele chegava na cidade, ia na direção da casa da noiva. Havia as virgens que iam com a lâmpada iluminando o caminho. Toda aquela parábola das 10 virgens está relacionada aqui, que a gente encontra isso daqui. E toda essa simbologia também nos traz como será a volta de Cristo. Ele vem nos céu, carregado. Também. Veja bem, gente, o paralelo que eu trago aqui, eu coloquei as figuras aqui para a gente entender bem. Eu coloquei aqui essa primeira imagem, aqui, ó, um anjo aqui lutando com Jacó. A noiva, ou seja, nessa fase aqui de escolha, do Kiddush, fase de escolha, essa fase de escolha não é pela genética, não é pela linhagem de Jacó, tanto é que se mudou o nome. O Shem aqui, ele era Jacó e ele passou a ser Israel. Depois que ele luta com o anjo, ele tem emuná, ele luta fisicamente. Não te solto enquanto tu não me abençoares. O Israel espiritual é aquele que tem emuná, que se mantém firme, que se também mantém fincado, abraçado, agarrado com Cristo. Este é o Israel, essa é a esposa. O noivo não é a lei. A lei é o contrato de casamento, é a Ketubá. Então a Seret de Brot é o contrato, não é o noivo. O noivo, nós vemos aqui o batismo de Cristo, o noivo estava praticando aqui o Tevila, seria o banho cerimonial aqui para o casamento. E nós praticamos esse casamento hoje justamente para isso, simbolicamente é um banho cerimonial de casamento. Aqui nós temos a ceia do Senhor, que é justamente, aqui nós temos a ceia do Senhor, aqui está onde? Aqui está na Rupá, celebrando justamente este casamento. Celebrando, aqui nós já somos casados, mas falta o Nissuim. Aqui aí ele ascende ao céu e vai se preparar, Cristo ascende ao céu, vai se preparar para consumar o casamento. Para o Nissuim, para voltar e consumar o casamento. E aí é onde nós encontramos essa questão da bodas do Cordeiro. Eu peço que o Lúcio volte um pouquinho para a gente ver tudo isso lá no primeiro slide, lá no quiasmo, para ver isso aqui no quadro do quiasmo. Veja bem, gente, aqui nós temos o prólogo. Aqui, ó, no B1 nós temos a igreja na Velha Terra, aqui nós temos a noiva. E aqui nós temos a igreja na Nova Terra, e aqui nós temos a noiva também. Aqui, ó, antes do casamento. Aqui a fase, vamos dizer assim, a fase... Está mandando cartas para a noiva, cartas às 7 igrejas. Exatamente. Aqui nós temos as cartas de amor. E aqui nós temos essas cartas, veja bem. Nós temos agora um... Contrato. Com selos. Selos, exatamente. E agora... Um cordeiro que tem na mão, inclusive, um contrato. Um contrato. Com 7 selos. E agora nós temos aqui, ó, 7 trombetas, ou seja... O noivo está chegando para o casamento. As trombetas anunciam a chegada do noivo. Exatamente. E agora aqui nós temos uma galerinha aqui tentando... Atrapalhar o casamento. Que seriam os oponentes a Deus e o povo de Deus, o dragão e as 2 bestas. Agora aqui nós temos 3 mensagens angélicas, 3 declarações de amor. Pode falar, você quer falar uma coisa? Não, estava só me coçando, mas aí está falando da volta de Jesus. É interessante porque, ó, se a gente vem para o método sequencial, lembra quem estava falando antes? Método sequencial chegou no meio e tem a volta de Jesus. Aí tem um monte de coisa que acontece depois da volta de Jesus. Complica o método sequencial. E agora aqui, gente, ó, a punição para aquele pessoal. Aqui nós temos 7 pragas que são 7 taças. O que é Kiddush? É uma taça que é quebrada. Kiddush é uma taça que na festa de casamento se quebra a taça. E que ela, no judaísmo até hoje, eles quebram aquela taça para lembrar do cerco de Jerusalém. Agora,
ou para lembrar que se quebra a vida, você morre para a vida passada e para a vida futura. Essas quebras de taças aqui, para o povo que não é o povo de Deus, não é uma coisa boa. Agora, para o povo de Deus porque sabe. É sinal de que a festa chegou. Festa chegou, o noivo está vindo. Aqui novamente, agora esses poderes oponentes que estão aqui antes do meio do quiasma, eles se desagregam. E agora aqui nós temos agora culminação do juízo. Ou seja, o contrato de casamento, aqui ele vai começar a ser cumprido, vai ser feito um contrato definitivo. Agora aqui já é a esposa. O casamento está consumado. E partindo para as núpcias. Vão morar juntos. Vão morar juntos, exatamente. Vamos lá. E essa é a grande história do amor do Apocalipse. Então vamos lá, próximo slide, Lúcio, depois vai lá, bota além. Apocalipse 19:10 diz: E eu lancei-me a seus pés para o adorar. E ele disse-me: Olha que não faça, sou teu conservo, e mais de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos lá, pode continuar. Lúcio. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele se chamava O Fiel e Verdadeiro, que em justiça julga e batalha. Continua. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito o qual ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e seu nome se chama A Palavra de Deus. E seguindo, Apocalipse 19:14, seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E de sua boca saiu uma espada aguda, para com ela ferir as gentes, porque ele as apacentará com vara de ferro, e pisa o lagar do vinho do furor e ira do Deus Todo-Poderoso. Beleza. Aqui nós temos um quadro o quê? A volta do cavaleiro. Que é um monte de sinal que associa diretamente com Jesus Cristo. Né? Esse cavaleiro é Jesus. Veja bem, aqui tem algumas interpretações que associam esse primeiro cavaleiro lá, que a gente encontra lá no começo, lá que a gente encontra no começo do Apocalipse, com o anticristo. Por causa do que é descrito com relação ao primeiro selo. Mas aqui, claramente, nessa estrutura do paralelismo, nós vemos, como o Alexandre falou, coordenadas associadas palavras de ao Messias. Deus, o verbo. Nós vemos aqui, veste tingida em sangue. Lembra que nós falamos que do meio do quiasma para frente, parece que o povo de Deus só perde depois vitória? Deus ganha. Agora, note aqui que esse cavaleiro, muitos diademas, ou seja, coroa de vitória. Chama de fogo, ou seja, a presença de Deus. Esse cavaleiro branco, pureza, tingido com sangue. O sangue de Cristo e o sangue dos mártires. Sim. Vamos lá, continuando aqui. Veja bem, céu em cavalos, e seguiu os exércitos no céu em cavalos brancos. Ele não vem sozinho, ele vem acompanhado. Isso, exatamente. E da sua boca saiu uma espada de dois gumes, e com ela feriu muita gente, aquela resposta. E ferir também como uma ideia de governar, de ter autoridade sobre, né? Aquela resposta que a gente vê lá que se esperava antes do meio do quiasma, no Apocalipse, antes do epicentro, vamos dizer assim, do quiasma, para trás, ela vem agora. Agora aqui, esta espada, ou seja, finalmente o juízo executório de Deus recai sobre os ímpios. Essa espada aguda e afiada. Esta vara de ferro, nós já explicamos lá atrás. Vai demorar muito isso a gente reexplicar. Um governo de autoridade legítima, né? Poderoso. E governar com vara de ferro não significa apenas governar com dureza. A gente explicou que a palavra Shevet, ela também pode significar povo ou clã. Ou seja, então ele governaria um povo unido. Um povo unido, um povo coeso, com aguilhões. Agora vamos lá. Agora o quiasma. Você nota aqui que em Apocalipse 2:7 nós vemos o quê? Lê lá, Lúcio. E com vara de ferro as regerá também, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Isso continua. E aí em 19:16, seguindo o capítulo, em sua veste, sobre sua coxa, tinha escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a gente viu o quiasma aqui com o primeiro cavaleiro, a gente viu o quiasma aqui com Apocalipse 2:7, ou seja, aquela estrutura de quiasma nós novamente confirmamos. Final do livro, começo do livro. Próximo slide. Vamos lá, Lúcio. Apocalipse 19:17. E vi um anjo que estava dentro do sol e bradou com grande voz, dizendo a todas as aves que iam voando pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Sol aqui entendemos, esse anjo no meio do sol estaria
esse sol que seria a presença de Deus, ou seja, ele estava vindo da presença de Deus. Ele bradou em grande voz, dizendo a todas as águas do céu: vinde, a ceia do grande Deus. Já explicamos aquela questão, já explicamos agora lá atrás a questão das bodas. Agora aqui essa questão da ceia, nós vamos ver que essa ceia aqui, ela é terrível, um pouquinho diferente da ceia que a gente está acostumado a fazer na igreja. Na ceia a gente bebe o suco da uva, que significa o sangue de Jesus, e come o pão, que significa a carne de Cristo. E aí eu peço licença para continuar a leitura. Vai lá, para que comais a carne dos reis, e a carne dos capitães, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e sobre eles se assentam, e a carne de todos os livres e servos, pequenos e grandes. Então é uma ceia que a gente se reúne para comer a carne das pessoas mortas sobre a terra. Mas não é a carne de Cristo que me salva? Por que eu vou comer a carne dessa gente? Você vê que, novamente, para responder isso aqui, só a estrutura de quiasma. Volta lá no primeiro slide disso de novo. Nota que aqui, lembra, nós temos a ceia, né? Vamos lá, mas note aqui, daqui para cá, do E para cá, a gente só vê o tragédia sobre o povo de Deus. Daqui para frente, a vindicação. Tragédia sobre os ímpios e o povo de Deus sendo recompensado. Agora, a ceia do Senhor, como o Alexandre falou, corpo de Cristo, sangue de Cristo, para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Agora, aqui nessa ceia é diferente. Essa ceia aqui, ó, carne dos reis, carne dos capitães, carne dos fortes, carne dos cavalos, que estavam sentados. Aqui é diferente, seria uma contrafação, ou seja, é a resposta. O Mishkan Kodesh, a gente também tem uma simbologia que pode trazer uma explicação disso aqui. Veja bem, simbolicamente o pecado é transferido para aquele cordeirinho. Aquele sangue era pecado, era levado e transferido para o Mishkan Kodesh, ou seja, para o tabernáculo. Ficava no tabernáculo, mas não acabava no tabernáculo. Ele era, no grande dia da expiação, ele iria para um lugar. Ele iria para um bode que era sorteado, o bode Azazel. Nós vemos novamente essa estrutura, vamos dizer assim... Segue o Yom Kippur escatológico. Exatamente. Né? Então, a ceia do Senhor e essa ceia diferente aqui, naquele limiar da simbologia do Mishkan Kodesh, do Yom Kippur e do final do Yom Kippur, ou seja, o pecado sai de mim, passa para o cordeiro, vai para o tabernáculo e vai para o bode Azazel, que é Satanás. Então, entendendo, né? Para aquele que aceita Cristo Jesus até o fechamento da porta da graça, o sangue de Cristo cai sobre nós como um instrumento de salvação. O sacrifício de Cristo cai sobre nós como um instrumento de salvação. Para aquele que rejeita o sacrifício de Cristo, depois do fechamento da porta da graça, ele cai na forma de um juízo divino terrível. E agora aqui o que resta é a morte e o cenário de uma terra desolada com as pessoas mortas. Vamos lá, no próximo. 19:19 Vi a besta e os reis da terra e seus exércitos juntos para fazerem guerra contra os que estavam assentados sobre o cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os seus sinais, com que enganara os que tomaram o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago do fogo, de enxofre ardente. Aqui a gente vai ter que entender a questão do paralelismo, tá? Primeiro, esse paralelismo aqui construtivo, tá? O que é paralelismo construtivo? Se chama porque o pensamento do primeiro verso é explicado e complementado pelos versos seguintes. Tem vários exemplos aqui. Nós vemos aqui uma descrição que ela vai, vocês notam, a besta é presa, e com ela o falso profeta, e diante fizeram sinais, enganaram. E veja bem, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Mais para frente nós vamos ter uma explicação complementar do que? Da besta presa. O que acontece enquanto ela está presa e depois que ela é solta? Antes dela ser jogada no lago de fogo. Antes de ser jogada no lago de fogo. Novamente paralelismo, porque senão essa simbologia, se fosse sequencial, a gente queima a besta, depois queima de volta, depois queima de volta. Essa seria a terceira vez que ela está sendo queimada em Apocalipse. Né? Então veja, a besta foi presa, e aqui, neste versículo é o início do paralelismo consultivo que continuará aplicada, que continuará ampliado no Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 2, no Apocalipse 20, versículo 10. Essa questão daqui, ó. E o resto foi morto com a espada. Agora vamos buscar a explicação, o complemento para cada um desses elementos que nós vamos encontrar aqui. E esse complemento está lá, na continuação da explicação do Apocalipse, capítulo 20. Vai lá, Lúcio.
Capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E prendeu ao dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, encerrou-o e selou sobre ele para que mais não engane as gentes ou nações, até que os 1000 anos se cumpram. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, e aí vai. E aqui, ó, veja bem, primeira coisa aqui. A gente viu lá no slide anterior que a besta seria presa. Agora, aqui nós vemos o quê? Que prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Existe uma similaridade na interpretação sobre o animal, né? Que é a besta de 7 cabeças e 100 diademas, né? 10 chifres. A gente fez nas lições anteriores. Volta lá para ver se o Alexandre está falando. Né? Ó, para ver se o Alexandre está falando. Olha, a besta foi presa. Nós, quando interpretamos a questão da besta, que é o 8º rei também, nós dizemos que a besta está associada aqui com este dragão. Ela emerge do abismo, ou seja, aquela besta é o próprio Satanás. O próprio Satanás. Utilizando-se de poderes políticos humanos. Das suas instrumentalidades satânicas, que são poderes políticos e humanos. E isso a gente viu também em Apocalipse 13, não só em Apocalipse 12. As figuras são diferentes, mas Satanás se utilizando de poderes humanos como instrumentalidades num primeiro satânicas. momento com coroa de vitória e depois no juízo sem a coroa de vitória. E num primeiro momento harmonizado e depois desagregado, desarmonizado. Contenda. Exatamente, um lutando contra o outro, que era o caso do vídeo da semana passada. Vamos lá, Lúcio, próximo. Falta a questão do pouco tempo. Aqui, micron. Aqui a expressão é diferente de oligon, quando fala lá, professor, quando nós falamos no vídeo anterior. Aqui é tempo cronometrado, aqui é pouco tempo de fato. Esse pouco aqui seria tempo curto. Tempo curto realmente. Esse não se refere aos 1000 anos, né? Mas se refere ao tempo de soltura de Satanás após o milênio. Não é a mesma expressão que nós encontramos quando nós falamos do vídeo anterior, daquele pouco tempo do vídeo anterior. Diferente. Vamos lá, continua. Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e lhes foi dado o juízo. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não tomaram o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viviam e reinavam com Cristo durante 1000 anos. Interessante aqui, se tem uma cena do que acontece durante o milênio, se tem uma cena do que acontece depois do milênio. Percebe como a estrutura aqui não é uma estrutura linear sequencial do texto, não é uma estrutura sequencial. Nessa cena aqui, de Apocalipse 20, verso 3, está falando que ele será solto por pouco tempo. Depois importa que ele seja solto. Aqui está falando de algo que acontece no céu durante o milênio. Foi dado a eles juízo e eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está falando de um evento que acontece durante o milênio, mesmo período que o dragão está preso na Terra. Legal. Agora, o que acontece na Terra, o que acontece no céu e depois o encontro dos dois espaços. Né? Bom, olha só, pessoal. Agora mais uma coisa, questão do milênio. O milênio, aqui, ele é literal. Nós aplicamos a chave de conversão bíblica para dias de profecia ou não? Vamos lá, vamos ler a chave. Vamos entender. Se isso aqui fosse 1000 anos proféticos, a gente transformaria cada ano em 360. Você teria que fazer 360 vezes 1000 e daria um período de 360 mil anos, se fosse aplicar o princípio dia-ano aqui. Então, isso é muito tempo. É muito tempo. Mas vamos lá. Princípio de ano, onde é que está? Lê lá, Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, para cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu tamanho. Lá na Torá, lá na Torá nós já temos esse código que converte dia profético em ano, 1 ano literal. Agora vamos continuar. E quando cumpriste estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. 1 dia te dei por cada ano. Ezequiel 4:6. Então existe um princípio bíblico para conversão entre dia e ano. Só que notem, a resposta mais simples que nós encontramos e plausível
daquelas que estão à disposição que nós falamos atrás, ela é extremamente simples. Gente, aqui já foi feita a conversão. Você vai converter o que já foi convertido. A própria revelação aqui de Yoshua já nos deu. É anos. Existem alguns complicadores ainda, que eu diria assim, são pontos frágeis. Mas lembra no começo quando eu falei que é preciso que tenha coesão interna. Existem outros momentos em que a gente pega períodos maiores de tempo. Como, por exemplo, a profecia dos 1260 anos, quando fala tempo, tempos e metade de um tempo. E aí fala ao cabo de tempos, isto é, ano. A gente usa essa passagem para entender tempos como sendo ano. E aí sim a gente faz a conversão. Tempo, tempos e metade de um tempo seria um período de 3 anos e meio proféticos, multiplicando por 360. A gente chega ao período dos 1260 dias. Qual que é a diferença? Existem outras profecias de 1260 dias. Que dizem respeito às mesmas características, ao mesmo período e aos mesmos processos. Então, é um momento em que cabe a conversão com tranquilidade. Existem outros momentos em que se faz conversão para períodos de tempo inferiores a um ano. Por exemplo, a hora. A gente tem convertido hora como 1/24avos de um ano, né? Se um dia tem um ano, um dia equivale a um ano, uma hora é 1/24avos, então equivaleria aí uma hora a 15 dias literais, né? Meio mês. É uma outra interpretação que a gente faz em decorrência dessa interpretação um dia. Mas também inferior a ano. Isso, também é inferior a ano. O que a gente está falando aqui é que não existe uma premissa para se interpretar um ano aqui como sendo um ano profético. O princípio seria ano. Ano. Não seria dia-ano. O princípio é para converter dia profético, em ano literal. Como aqui a resposta já está dada, você colocaria resposta sobre resposta, conclusão sobre conclusão. Ou seja, se a linguagem simbólica já vem apresentada em anos, não há por que aplicar princípio dia profético, ano literal. Então, entendemos que aqui seria 1000 anos literais. Bom, nessa imagem aqui nós temos um quadro, quem for ver os slides em casa depois, em que está apresentado, agora sim, uma sequência cronológica, né? Como seriam os eventos posteriores à vinda de Jesus. Nós temos, num primeiro momento, o fim do tempo da graça, acontece a primeira ressurreição dos salvos, Jesus Cristo volta à terra e leva os salvos para o céu. Acontece um período de 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, o que acontece? Satanás está preso na terra porque ele não tem a quem julgar. Lembra a cena da ceia, em que todos os reis estão mortos sobre a terra? Satanás não tem a quem tentar, não tem como agir nas forças humanas desse planeta, porque ele está preso às circunstâncias aqui no planeta Terra. Nesse período, o que acontece é que o povo que está no céu, aquele povo ressurreto aqui, atua fazendo um serviço de juízo. A gente vai perceber aqui em Apocalipse 20, versículo 5. Segue-se, tem um terceiro momento em que Satanás é solto. Agora aqui sim, a ideia do micron, né, do tempo cronometrado, do tempo curto, e ele recebe a destruição final, tanto de Satanás quanto dos ímpios que ressuscitam e são destruídos de forma eterna. E após isso, a descida da cidade santa. Aqui começa-se o período de eternidade, em que vem novo céu e nova terra. Seria essa estrutura linear. O Apocalipse fala que antes do milênio, para Satanás, fala de um tempo curto também, mas não é micron, é o ligon, que daí não é o mesmo aqui depois do milênio, não. Então vamos lá, agora próximo slide. Agora finalmente chegamos lá em Gog e Magog. Vamos entender um pouco isso aqui, Apocalipse 27. E cumprindo-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, a Gog e a Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estava a besta, e mais o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Bom, primeiro, vamos lá. Um marcador importante é de que isso acontece depois dos 1000 anos, né? Isso. Para começo de conversa.
Vamos lá. Segundo aqui, essa questão, quem seria este Gog e Magog? A gente vai lá em Ezequiel 38:2. Lê lá, Lúcio, pra gente, que a gente vai encontrar Gog e Magog lá. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Pode continuar. Em Ezequiel 38:3, continuando, e diz: e assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então, Gog aqui a gente identifica lá na Bíblia como sendo um príncipe. Terra de Magog. Aqui nós não vamos criar, até porque nós não temos tempo e nós não somos teólogos, criar um vínculo propriamente escatológico entre aquilo que estava em Ezequiel. Mas existem duas visões. Uma primeira visão fala que este Gog de Ezequiel é o mesmo grupo que nós encontramos no Apocalipse. Outros entendem que não é, que são grupos distintos. Que isso daqui se cumpriria antes do milênio e o que está no Apocalipse se cumpriria depois. Não vamos nem entrar nisso. Mas uma certeza que a gente tem é que Gog e Magog diz respeito a um príncipe e a um povo que são inimigos do povo de Deus. Logo, a linguagem simbólica é seguro. Lógico. Vamos buscar então a linguagem simbólica, isso é seguro. Então, Gog, um príncipe. Satanás. Magog, um povo. Logo, os não salvos, os ímpios, aqueles que não foram para a Nova Jerusalém. Então, daí nós tiramos aquela informação de que haverá uma segunda ressurreição para os não salvos. Marcadores textuais existem diversos na Bíblia para duas ressurreições. Bem-aventurado aquele que participa dessa, que é a primeira ressurreição. Se existe uma primeira, existe uma segunda ressurreição. Nós vamos ver isso mais pra frente. Vai ter nos próximos versículos. Vamos lá, vamos ver isso. Apocalipse 20:11. Vai lá, Lúcio. E vi um grande trono branco, e ao que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e foram abertos livros. E foi aberto outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, conforme as suas obras. Isso aqui é um julgamento para condenação, né? Ele é feito segundo as suas obras, não é um julgamento feito com os méritos de Cristo. Então vamos lá, gente. Primeiro, a questão hebraica aqui, o hatat, que seria o errar o alvo. Seria o equivalente grego ao hamartia. Essa expressão aqui, errar o alvo, a gente vai ter que entender essa noção de pecado e dentro daquela ótica do casamento, que nós estamos falando até agora, e dentro daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo utiliza uma parábola de um casamento. Nós teríamos, essa mulher primeiramente seria casada com a lei, ou seja, com a instrução. Mas naquela alegoria, naquele conto que ele fala, ela não consegue, ela não é feliz, ela não consegue obedecer, então ela morre. Não é a lei que morre, é ela que morre. E ela fica livre para casar com o esposo que é Cristo. A explicação é mais ou menos assim. Ela era casada com alguém que cobrava ela demais. E ela só errava o alvo, as exigências, não conseguia atender as exigências porque ela não amava. Aí ela morre, espiritualmente falando, no sentido figurado, obviamente, é uma alegoria. E daí ela casa com Cristo. Esse Cristo é tão exigente quanto o primeiro, mas ele ajuda ela, ele perdoa ela quando ela erra. É a expiação de pecados. Esta aqui, como o Alexandre já adiantou, aqui é um julgamento segundo as suas obras. Existem dois caminhos. O caminho da vida, em todo aquele estudo do apóstolo Paulo de Gálatas e Romanos, o caminho da vida é o caminho da graça. É o caminho aonde você obedece à lei por gratidão. E você enxerga a lei de uma maneira diferente. Vamos começar a enxergar de uma maneira diferente. Não é só não matarás, não furtarás, não adulterarás. Tem a lei que nos manda sacrificar o cordeirinho toda vez, ir lá no Mishkan Kodesh. Ou seja, tem uma lei de expiação de pecado. Essa lei ela nos aponta para Cristo. Então, esses aqui que não eram salvos, eles optaram por um caminho diferente, um caminho que é sem Cristo. Seja por tentar cumprir a lei para se salvar,
ou seja, pura e simplesmente por amor ao descumprir a lei, por amor ao pecado. Ou seja, o caminho da morte é ou amor excessivo à lei, você quer casar com a lei, ou ódio absoluto e extremo por Cristo. Vamos lá. Vamos continuar agora, vamos entender isso aqui. A questão agora do livro que fala aqui. Vamos entender. Será que tem esse livro que fala aqui na Torá? Tem. Lê lá, Lúcio. Êxodo 32:2. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então veja bem, o que acontece aqui? O povo pecou, Moisés chega e fala: perdoa esse povo, ou então risca meu nome do livro da vida. Daí Deus, o que acontece? Deus fala, Deus responde: sim, de fato, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, Moisés, com seu ato que muitos poderiam dizer, que ato desaforado, não pecou contra o Senhor. Muito pelo contrário, ele fez algo que era similar ao que Cristo faria. Ele se colocou, ele colocou a sua vida no lugar daquele povo, por amor àquele povo. Só que Moisés não podia fazer isso. O único que podia, que tinha condições de fazer isso perfeitamente, era Cristo. E foi efetivamente o que ele fez. Mas aqui Moisés, ele atua como um arquétipo. Um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo, exatamente. E aqui nós já vemos essa alusão aqui a um livro sagrado lá na Torá, lá no Bereshit. Aqui a gente vê Gálatas. Lê lá, Lúcio, pra gente. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Os dois caminhos que eu falei. Um caminho da morte é esse, você tentar se justificar pela lei. O caminho da vida é você tentar se justificar na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá. Próximo slide. Vamos lá, Lúcio. Apocalipse 20:13 diz: e deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles estavam, e foi julgado cada um segundo as suas obras. E o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Já adianta e lê a escultura de quiasma, que tem lá no começo do Apocalipse, Lúcio. Lá em Apocalipse 1:18 diz assim: e o que vivo e fui morto, e eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos analisar essas expressões aqui, do inferno, aqui está em inglês, né, o hell. Mas vamos lá, Sheol, expressão hebraica, e Gehenna. Esse Sheol aqui nada mais é, gente, do que a morada dos mortos. Mas qual que é essa morada dos mortos? A habitação dos mortos. É a sepultura. Sheol é a expressão hebraica, isso, né? E aqui Gehenna era um local onde eram sacrificados pessoas e ficavam lá mortos, ficavam lá enterrados para sacrifícios humanos até. Agora aqui, duas expressões gregas, Hades, que equivale ao Sheol, é a morada dos mortos, só que não há nenhum marcador linguístico que trabalhe essa questão de morada dos mortos como algo sobrenatural, como um mundo lá, igual é lá no paralelo, uma dimensão, desenho da Disney. Isso aqui é mitologia grega, então a gente está saindo E aí a gente volta para a questão da linguagem, né? Como a linguagem é interessante num determinado modo de pensar. O hebreu, ele pensava Sheol, ele pensava lugar do morto, sepultura. O grego, em função da mitologia grega, pensava Hades, que servia tanto para a sepultura quanto para o submundo. Uma ideia de uma alma penada que entrava num barco, que dava moeda para o barqueiro e que seria transportado para o submundo. Então, essa ideia aqui, Hades grega, que vinha com toda uma carga de simbolismo, lá no Novo Testamento, foi usada para expressar o Sheol hebraico. Então, não tem nada a ver. Aí você cria um conflito linguístico, um conflito semântico, porque você pega duas palavras de idiomas diferentes, de modos de pensar diferentes, e por uma necessidade linguística de traduzir. Gente, traduzir isso era muito difícil. Traduzir uma forma de pensar é inviável. Então, o que se faz? Se usa uma palavra aqui para expressar
o inferno, para expressar a morada do morto, para expressar a sepultura. Só que essa palavra ela não vem pelada, ela vem vestida de uma carga simbólica, de uma carga cultural que é a grega, que é uma carga que acredita na imortalidade da alma, que é uma carga que vem carregada da ideia do idealismo platônico, que é uma carga que vem carregada da mitologia grega. Então, existe um conflito aqui. O que a gente entende? Esse inferno não é um buraco debaixo da terra, não é um reino dos mortos em que almas penadas vagam. Esse inferno aqui, esse Sheol, é a própria morte, é a sepultura, é a morte eterna. Bom, vamos lá. E aqui o Tártaro, que uma única vez a gente encontra na Bíblia e ele é aplicado a seres celestiais. A gente vê aqui, ó, note, há uma distinção. Aqui, a morte utiliza o grego Thanatos e aqui o inferno utiliza o termo grego Hades. A gente vê aqui, a gente poderia fazer uma noção aqui entre a morte em si e o local onde habita a morte. Exatamente, a morada, vamos dizer assim, do morto, ou a morada da personificação, que é a morte. Ou seja, o sujeito e a casa do sujeito, vamos dizer assim. Tá, então vamos lá. Continuando, o Lúcio já leu a estrutura de quiasmo, agora vamos para o próximo. Aqui. Eu marquei aqui, trouxe de novo essa figura para o Lúcio não ter que ficar voltando, porque aqui há justamente aquela transposição. A gente estava aqui, ó, C2, agora nós vamos aqui para B2 e depois vamos para A2. Vamos lá. Aqui, volta lá um pouquinho, Lúcio, rapidamente. Nós vamos trabalhar, ó. Essa cena está aqui. Nós estamos aqui B2 e olha aqui B1 aqui, ó. Aqui são as 7 igrejas da Ásia, né? Isso, e aqui a igreja na Nova Terra. A 8ª igreja. Isso, vamos lá, vamos continuar. Ó, coloquei o paralelo aqui, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Vai lá ler, Lúcio. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se tinham ido, e o mar já não era. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa. De volta ao marcador do casamento. Sim, ataviada, né, para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso. Aqui, ou seja, a cidade é para o tabernáculo de Deus, ou seja, é para a morada de Deus com o homem. Podemos ir para o próximo slide, vai lá. Vamos lá, continua. Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Feito é, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A gente tem novamente aqui a resposta. Primeira metade do livro, as lágrimas. Agora aqui ele limpa toda a lágrima. A gente vê outro marcador aqui, fala em alfa e ômega aqui. Lá no começo de Apocalipse também fala de alfa e ômega. Apocalipse 1,7 fala e Apocalipse 1,11 também fala. Novamente o quiasmo. Agora aqui, Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os medrosos, ou tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Gente, vamos lá, macrovisão. Quem são esses medrosos, quem são esses incrédulos? Aqueles que não expiaram seus pecados. Esses são os medrosos, são os incrédulos, são os homicidas. Vamos lembrar lá que Moisés, ele fez o quê? Ele matou. Mas Moisés é homicida? Não. Por quê? Porque ele expiou o seu pecado no sangue do Cordeiro. Vamos lá, próximo. Volta um pouquinho. Esqueci de falar. Alfa e ômega. Aleph, Tav seria no hebraico, alfa e ômega no grego. Muitos entendem que havia uma correspondência entre alfa e ômega, o princípio e o fim, seria a mesma coisa. Outros buscam no hebraísmo, e eu sou adepto dessa corrente, o Aleph seria a cabeça de um boi, seria um símbolo de poder. E o Tav seria um X de um acordo, ou seja, o poder do acordo, ou seja, o poder
da aliança. Ou seja, no Messias está o poder da aliança que nos salva. Aliança com Deus. Vamos lá. Próximo slide. Agora a parte bem interessante. O Alexandre gostou bastante dessa parte aqui. Vamos lá. Apocalipse 21:9. Diz assim: E veio a mim um dos 7 anjos, que tivera 7 taças, cheias das derradeiras 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que Deus descia, que de Deus descia do céu. Então olha só, a esposa é a Nova Jerusalém. Mas a esposa não é a igreja? A esposa é a cidade, a esposa é a igreja? Gente, será que o livro do Apocalipse, ele único... esse Deus está lá no céu, esse povo tem que saber como que é essa cidadezinha aqui, vamos lá. Vamos dizer, vamos dar descrição, números, coisa e tal. Não acredito nisso. O livro é simbólico. Daí agora que de repente, não. A gente tem uma dificuldade de abstração, sabe? A gente só abstrai aquilo que não tem jeito, sabe? Aquilo que é uma figura muito absurda. As bestas, os monstros, né? Daí a gente abstrai. E daí isso aqui a gente não consegue abstrair. E a gente para de olhar a Bíblia. Não, isso aqui deve ser literal. Não vou mais olhar a Bíblia, não. Não vou mais olhar, tentar descobrir o simbolismo disso aí. A cidade é uma mulher. A cidade é a igreja. Continuamos o simbolismo. Beleza. Então agora aqui fala, Apocalipse 21:11. Lúcio, você já leu isso aqui? E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, ao modo de cristal resplandecente. Então vamos lá, pedra de jaspe. Vamos continuar lendo a Bíblia. Mesmo sistemática. A pedra de jaspe, tem isso na Bíblia? Tem. E a gente vai ver que no decorrer dos versículos vai falar que essas pedras têm o nome das tribos. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso na Torá. E a tribo de Naftali sacerdotal, né? Sim, também. Na escola sacerdotal tem todas essas pedras e com o nome de cada uma das tribos, igualzinho na cidade. Tá? Vai ter algumas variações, recepto, texto crítico, que vai variar a pedra aqui e acolá. Mas basicamente são as pedras. Isso, mas vamos lá. Tribo de Naftali está relacionada com uma gazela cheia de alegria, riso, carisma. Naftali é uma gazela solta. Ela dá palavras formosas. Está lá, Bereshit, no Gênesis 49:21. Êxodo 28. Essa pedra de jaspe, então, simboliza o quê? Essa gazela formosa. A tribo de Naftali. Isso. Essa tribo de Naftali nos traz a coordenada de quê? Veja bem. Luz semelhante a uma pedra preciosa com a pedra de jaspe. Ou seja, a alegria deste povo de Deus agora. Nós vemos lá no começo só tristeza, tristeza, tristeza. Agora aqui nós temos o quê? Essa mulher ataviada. Como que essa noiva está? Como que essa esposa está? Ela está alegre, está solta como uma gazela. Vamos lá, próximo. Vamos continuar fazendo essa interpretação. 21:12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nos nomes escritos nelas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Perfeito. Da banda do levante havia 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Beleza, tá massa. Aqui, vamos lá, vamos continuar. 3 para cada lado. O arraial de Israel é dividido assim também, ó. 3 para cada lado. A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui Zebulon, a gente tem Judá, aqui a gente tem Issacar, os 3. Aqui a gente tem Naftali, aqui e assim vai. Isso. E vai fazendo a divisão de 3 em 3. Assim começa a divisão da cidade aqui. A gente vê aqui falando que as 12 portas são 12 anjos e os nomes escritos nelas são as 12 tribos de Israel. Então nós temos 12 portas, 12 tribos de Israel, cada uma daquelas pedras preciosas. E aqui depois nós temos o quê? Os fundamentos, vamos lá. E o muro da cidade, 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos. Esta igreja, a base dessa igreja, que agora vai estar feliz, é o quê? 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. As 12 tribos de Israel, nós vemos lá no Shemot, são os nomes, as reputações. Nós temos lá no livro do Shemot o nome do Eterno. O Yud, He, Vav, He, Yahweh, que significa eu serei o que eu serei. E os nomes das tribos. Cada uma tem um significado escatológico, cada uma tem um significado profético. Mas esta igreja, a base dessa igreja é a mensagem do Antigo Testamento. Esta igreja é a mensagem que ela vem justamente dessas tribos. Da aliança abraâmica. Da aliança abraâmica. E agora, e as 12 apóstolos? A Brit Hadashah, ou seja, a aliança do renovo. Ou seja, o novo
Testamento. Mas é interessante porque ele diz que o muro da cidade, o fundamento era os 12 apóstolos, porque era quando Jesus estava presente. E aí é onde fala, né, qual que é a mais nobre aliança? A velha ou a nova aliança? Porque a velha foi dada em palavras, em expressões. E a nova, o próprio Messias estava... Então veja bem, uma é o Messias virá. A gente vê lá naquela bênção de Jacó, conotações messiânicas. Promessa da vinda do Messias. A gente vê lá... promessa com Abraão, em ti serão benditas e na tua descendência será bendita. A gente vê lá no Gênesis, lá em Adão a gente vê a briga da serpente com a mulher. Então a gente vê isso tudo lá atrás. Então a base é este anjo, esta mensagem. Essa mensagem antes, o Messias que vem. Depois, o Messias que já veio. E essa mensagem está presente no povo que habita nessa cidade. Exatamente. Vamos lá, agora vamos continuar. 21, verso 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadro, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. É um cubo, né, de 12.000 por 12.000 por 12.000. Isso. Então notem o seguinte, gente. Aonde a gente viu esses números? Nós viemos falando aqui, os números na língua hebraica nem sempre refletem quantidade. Muitas vezes eles refletem qualidade. 7 reflete plenitude. Chevi, se você for transformar num verbo, cheviar, da mesma raiz de sova, significa plenitude, completude. O 7, então, assim, plenitude. 12, símbolo do povo de Deus. Então aqui nós temos 12. Nós lembramos agora do quê? 144 mil, que é 12 vezes 12 vezes 1000. Nós até brincamos, o Alexandre pode recordar a brincadeira que a gente fez? Não, é que eu falei que se a gente for tomar isso aqui literal... Pessoal, isso é ironia, tá? Se forem 144 mil o número total dos salvos, né? Pelo tamanho da cidade, 12.000 estádios por 12.000 estádios, cada salvo terá uma área dentro da cidade equivalente a 1.000 estádios quadrados. Cada um vai receber uma fazenda de 1.000 estádios quadrados. A gente até fez uma conta aqui antes, o Lúcio depois refez a conta. Dá 144 milhões de estádios, né? E daí, vamos separar um pedacinho para cada um. Será que a intenção é essa? Não, gente. Isso aqui, ao meu ver, quem quiser ter outra interpretação literal, fica à vontade, dificuldade de abstração. Mas nós não estamos entendendo aqui... só para esclarecer para quem está em casa. Nós não estamos falando que não existe cidade. Existe cidade. Existe cidade. A cidade vai descer, vai abrir o monte, a cidade vai pousar. O que nós estamos falando é que a descrição dessa cidade não é uma descrição da forma da cidade, mas uma descrição de algo que é muito mais importante do que a Rua de Ouro, que é o conteúdo da cidade. E o conteúdo da cidade está falando o seguinte... Tem lugar para todo mundo. Isso. Tem lugar para os 144 mil. Tem lugar para o povo salvo. Então nós vemos aqui 12 mil de novo, aqui nós vemos 144 mil. 12 mil estádios, 144 mil côvados quadrados. A ideia é o seguinte: cabe todo povo de Deus. Não vamos ficar com métodos quantitativos. Será que cabe todo? Será que é muita gente? Será que é pouca gente? Daí tem aqueles mais egresos. Não cabe tanta gente, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo outro, senão a gente não cabe. Ou tenta medir o tamanho da cidade e falar o tamanho que ela vai ter. Essa cidade tem o tamanho do dobro da cidade de São Paulo, da metade da cidade de São Paulo, só que vai ser uma cidade que tem uma altura, então é prédio essa cidade. Gente, muito mais importante do que a forma é o conteúdo, porque é o conteúdo que nos informa como nós estaremos lá e como nós entraremos nessa cidade. Vamos lá, Lúcio, agora 21:18. Você já leu 21:18? Não, e a construção de seu muro era de jaspe, de novo, né? Mas a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puríssimo. Beleza. Ou seja, aqui de novo jaspe, falamos, na fitalha, a gazela solta, a alegria, vamos lá, vamos continuar. Vamos lá que tem mais algumas descrições, vamos lá. Continua, vai lá, Lúcio. 21, verso 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Beleza, quiasma aqui vai trazer a chave para isso aí, gente. Nós associamos isso daqui com as bênçãos que foram dadas para Jacó para cada um dos seus filhos. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, o importante agora aqui nessa questão dos muros, das tribos, das telas, é a gente ter aquela noção de uma macrovisão. Vão haver divergência
se você for buscar uma correspondência exata, afinal são anos e anos e milênios Qual e milênios de pedra é história. qual que é o símbolo de cada um dos fundamentos, de cada uma das pedras. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem aqui o texto crítico, por exemplo, uma observação. Aqui em Apocalipse 4:3, buscando aquela estrutura de quiasma. Estava sentado e era de aparência semelhante a uma pedra de jaspe sardônico. Você pode encontrar uma interpretação que seria José e Benjamim. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Judá. Aqui, o jaspe poderia ser naftali. Também você encontra algumas referências que vão trazer esse tipo de marcador pedra nome. Agora, tem outra questão aqui que diz respeito ao texto base da escritura. Por exemplo, o texto crítico usa uma palavra grega, Apocalipse 4:3, traduzida por sárdio. Nessa leitura, o símbolo seria rubro. O texto receptus usa outra palavra grega, Apocalipse 4:3, que é traduzido por sardônico. Nessa leitura, o símbolo seria José. Teria mais sentido do que Rubem, né? Então, tem essas diferenças, gente. Mas são milênios de distância entre o texto e o outro. Que são 12 e que é a totalidade do povo de Deus. Isso. E o importante é saber a característica dessa igreja. Sim. Que os seus fundamentos é o Messias virá, ou seja, 12 tribos, e o Messias já veio. Vamos lá. Beleza, vamos para o próximo. Agora, finalmente, a gente chega no Mishkan essa Kodesh passagem é interessante. e nas pérolas. Vamos lá, Apocalipse 21, verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidros resplandecente. E nela não vi templo. Porque Beleza. o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, vamos duas aqui numa cacetada só, né? Primeiro vamos a questão do templo, depois vamos a questão das pérolas. A porta, vamos lá. E nela não vi templo, porque o templo é o Senhor. Agora nós vamos ter que entender o que é Mishkan Kodesh. Não vai ter templo na Nova Jerusalém, não vai ter templo no céu, mas o santuário celestial, que negócio é esse? Mas não vai ter templo, mas não vai descer a Arca da Aliança de volta agora? Estava escondido? Mas é o que está dizendo aqui, né? E a Bíblia está falando que não vai ter templo ainda. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora vamos entender o que é isso. Bom, vamos entender então primeiro essa questão aqui e nele não vi templo, para depois entender a questão da pedra, tá? Então vamos lá, Êxodo 25:8. E me farão um santuário, aí eu me kedash, ou seja, santuário, né? E habitarei no meio deles. Êxodo 25:9. Conforme tudo que mesmo mostrou o modelo do tabernáculo, e aqui o Hamishkan, ou seja, o Mishkan. E pelo modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fizesse. Aí nós temos aquele conceito, Mishkan Kodesh. Vamos lá. Primeiro, Kodesh, santidade, santuário. A expressão Kodesh também se escreve Kadosh, ser santo, santificar, consagrar, benzer ou casar-se. Desposar. Casar-se. Agora aqui, a questão do Mishkan. Ele vem de Shahan, seria habitar, morar, ou situar, ou estabelecer. Então, o que é o Mishkan Kodesh? É morada de santidade, ou morada para se santificar, consagrar, benzer, ou para casar, desposar, para casar-se. Então, veja bem. E não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. Essa noção de tabernáculo, tabernacular, o abodas, e tudo isso que a gente está falando aqui está dentro da teoria da glorificação. É o eterno tabernacular. O seu caráter está habitando em mim, e ao mesmo tempo se refere a ele estar habitando aqui agora entre nós. Porque agora o noivo está a desposar a esposa. Ele já se casou, já estamos nas núpcias. Isso aqui agora, gente, é intimidade entre o noivo e a noiva. Um indicativo, Ricardo, é que nós confundimos, eu estava conversando com o Ricardo sobre isso ainda, nós confundimos o tempo inteiro sinagoga com templo. Sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para adorar. Seria o equivalente à nossa igreja.
o templo ele tinha menos a ver com os fiéis entrando, porque os fiéis não entravam no templo, eles ficavam no pátio, e tinha mais a ver com o ofício sacerdotal e a intercessão que acontecia ali. Aqui não há mais necessidade da intercessão de Cristo Jesus. O ministério de Cristo para a expiação dos nossos pecados, ele se concluiu. Cristo agora habita entre nós, o próprio Deus habita entre nós. Nós não precisamos mais do perdão pelos nossos pecados, porque nós passamos pela glorificação. O caráter de Deus habita em nós. Aqui nós não pecamos mais. Não há mais esse tempo. A separação entre Deus e o homem foi rasgado, né? Já não existe mais. Não existe mais. Beleza. Vamos para as pérolas? Vamos para as pérolas agora. Você gostaria de falar da interpretação do livro primeiro? Bom, é o seguinte, gente. O livro do Farabi é uma interpretação literal. Ele parte da literalidade da questão da pérola, que a pérola, a ostra, isso, coisa e tal. É um símbolo do sofrimento, do sacrifício, todo mundo vai passar por um teste para entrar na cidade. E a gente conversando aqui, não gostamos muito dessa interpretação, porque preferimos uma interpretação que tenha base escriturística. Isso, e daí o Alexandre falou uma outra interpretação que não tem base escriturística, mas é parecida com a da Farabi, que é a da... que seria a beleza, né? A pérola seria uma porta feita de madrepérola, né? Brilhante, então, numa ideia de glória. Isso, agora vamos para com base escriturística que todos nós concordamos e gostamos. Fechamos com essa interpretação. Isso. Procuramos outras passagens com pérola na Bíblia e chegamos lá na parábola da pérola. Passagem de Mateus, capítulo 13. E ali, em Mateus, capítulo 13, diz assim, versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Ou seja, deixa tudo para trás, se entrega completamente à compra dessa pérola, compra essa pérola e entra no reino dos céus. Agora fica a pergunta. Esta pérola, Alexandre, é quem? Ou melhor dizendo, é o quê? Essa pérola é a lei? Essa pérola é a salvação? Vai lá. Essa pérola são os meus méritos, são os méritos de Cristo. E eu afirmo que essa pérola é o próprio Cristo. Eu faço isso com base no livro Parábolas de Jesus, página 115. E ali diz assim: Cristo mesmo é a pérola de grande preço. Nele está comprovada a glória do Pai, a plenitude da divindade, é o esplendor da magnificência do Pai. E aí, interessantíssimo a gente entender que Jesus é a pérola e a pérola é a porta. E Jesus falou, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a porta, entrai por mim, entrai por ela. Eu sou o caminho, andai por ele. Jesus Cristo se apresenta como o caminho para nós adentrarmos a cidade. Jesus Cristo é a porta. Agora aqui no Por isso que é a pérola. Então, a gente pode olhar para esse... 12. Para o povo de Deus. Para todos. Todos entram pelo caminho que é Cristo. A gente pode olhar para isso e imaginar uma cidade que tem um muro de 140... de 12 mil estádios, de altura, e que tem uma porta que é uma pérola enorme. Ou a gente pode olhar e entender que eu entro na cidade passando por Cristo, eu entro por meio de Cristo. Eu, particularmente, prefiro uma interpretação que não seja literal, mas que entenda a carga simbólica desses elementos. Mas óbvio que há uma cidade. Há uma cidade. Uma cidade literal. Que não precisa ter uma porta feita de pérola, literal. E que cabem todos os salvos. E que cabem todos os salvos. E essa é a casa que o noivo foi preparar para a noiva. E aqui o quadro do Apocalipse é justamente mostrando isso. Exatamente como será, eu não sei, mas sei que vai ser bom e vai ser bonito. Sim. E eu acredito até que muito mais belo do que qualquer descrição humana. Porque olho não viu, nem ouvido jamais ouviu. Né? Exato. Apocalipse 21, 23, a cidade não tinha necessidade de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro e a sua candeia. E as gentes que se salvarem andarão em sua luz, e os reis da terra trazem a ela a sua glória. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela lhe verão a glória e honra para as gentes. E não entrará nela coisa alguma que seja suja, ou que faça abominações e mentiras, porém, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Beleza. Vamos lá?
E aí, seguindo, Apocalipse 22 agora, o último capítulo do livro dessa série. Tá chegando. Tá quase 1h. É. E mostrou-me um rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e das duas bandas do rio estava a árvore da vida, que dá 12 frutos, dando seu fruto cada mês, e as folhas da árvore são para a salubridade das gentes. E não haverá nenhuma maldição contra alguém, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e o seu nome estará em suas testas. Vamos lá, gente. Primeiro, nome na testa. Será que vai ter uma tatuagem? Não, né? Simbólico, né? Vou precisar passar por um código de barra para entrar. Simbólico. Árvore da vida, 12 frutos. Será que são só 12 frutos? Ou esse 12 significa que a árvore da vida atende a todos. Atende a todos. Atende com frutos para todos. Atende a todos, né? E durante todo o tempo, né? Sim. A cada mês. A questão das folhas para a salubridade, a palavra aqui terapeia, ou seja, para a saúde, né? Agora, veja bem, o detalhe aqui, esse nome Shem, nome, reputação, fama, ou seja, sobre suas testas haverá a reputação, a fama, o memorial do nome divino, ou seja, simbolicamente, o Yud Revav, eu serei o que eu serei, Cristo fez já. Agora aqui o quadro não é ele fará tudo possível para a salvação, ele já salvou aqui nesse quadro. Então, o nome do Eterno, a reputação do Cordeiro vai estar sobre a face. Todo aquele sentido também de glorificação. Agora é carne santa. Agora é carne santa. Tá, de verdade. Né? De carne santa, literalmente. Agora é carne glorificada. Aí a gente vai agora para o último e depois eu vou fazer um reportezinho atrás para o... Agora, a gente está aqui agora no epílogo. A2. A1, prólogo, A2. A gente sai aqui do B2 e entra joga no marcador do epílogo, a parte final. As palavras finais. Antes da gente entrar no epílogo, eu vou fazer... Lá atrás a gente fala que eles serão eternamente, que o dragão, né, que serão lançados eternamente, e eles... O fogo do seu tormento eterno, né? A gente a expressão eterno, o Olam, vamos dizer assim, a eternidade, a gente vê ela aplicada, por exemplo, ao reino de Davi. E o reino de Davi... Acabou. Então, esse eterno seria, obviamente, um eterno enquanto dure. Enquanto durar. Esta eternidade, dentro da língua hebraica, ela não traz uma conotação de que eles vão arder, que eles vão queimar eternamente. Até porque essa ideia é incompatível com Deus de amor. Sim. Então, até que haja, obviamente, uma massa para ser consumida. E mais do que isso, né? É um fogo com proporções eternas, na medida em que é a morte eterna. É a morte final. Exatamente. Mas é a mesma aplicação para o reinado de Davi. Porque este reinado, Davi também é tipo do Messias. Em termos proféticos, o reinado de Davi é o reinado eterno. Isso. E ele não só isso, mas aquilo que efetivamente Davi fez tem consequências para a eternidade, ou seja, aquele Messias vem da semente de Davi. Lógico, aquele reinado dele de 40 anos teve um reflexo. Assim como a descendência abraâmica é eterna. Também. Vamos lá, então vamos continuar. Apocalipse 22, 6. Veja bem, gente, prólogo e epílogo, na língua portuguesa é isso. Vai lá, Alexandre, lê pra gente. Prefácio, texto introdutório e explicativo de uma obra literária. Então, que é a parte inicial de uma obra do teatro grego, né? Epílogo, final do texto, conclusão de uma narrativa literária que traz um resumo dos acontecimentos mais importantes. O desfecho, a conclusão de quaisquer os acontecimentos. Nesse slide, gente, nós vamos buscar quase que verso a verso o quiasmo lá atrás, tá? Lúcio, vamos lá. Lúcio, lê e já traz o quiasmo já numa toada só. Vai lá, Lúcio. Então vamos lá. E disse-me em Apocalipse 22, 6: Estas palavras são certas e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo a mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No quiasmo, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas depressa, ou brevemente, hão de suceder. E por seu anjo as enviou e as denotou por sinais. Enviou por seu anjo. Apocalipse 22, 6, Apocalipse 1. Abertura e fechamento. Faz assim, Lúcio. Lá, Lúcio. Você lê o 22, eu leio o que há. Legal. Vai ficar alternado. Apocalipse, então, 22, 7, lá no finalzinho. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve a palavra dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. E Apocalipse 22:8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Depois de ouvido e visto as tive, prostrei-me para o adorar ante os pés do anjo que me a mostrava. João, as 7 congregações que estão na Ásia, Apocalipse 1:4. O João como o escritor, né? Nos dois. 22:9. Porém ele disse-me, olha que não faça porquanto eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E de Jesus Cristo, que é uma testemunha fiel, o primogênito dos mortos do Senhor sobre os reis da terra. 22:10. E mais disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque perto está o tempo. Seguindo, 22:11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, seja justificado mais ainda. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Quiasmo. E nos fez reis e um reino de sacerdotes para Deus seu Pai, e a ele, digo, seja a glória e a potência para todo sempre. Amém. Apocalipse 1, verso 6. Aqui a gente vê, ó, ele vai justificar, vai santificar mais. E aqui ele nos faz o quê? Reis, nos faz sacerdotes. E assim por diante. Vai lá, vamos lá. 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vamos para o próximo slide. Último slide. O Luz pode ir numa toada só e depois no final eu vou falar do amém. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. 22:14. E seguindo, porém, estarão de fora os cães e os feiticeiros, fornicadores, homicidas e idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas congregações. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela d'alva. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ora, eu protesto a cada qual que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém diminuir das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica destas coisas diz, certamente cedo venho. Amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus. E aí, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Bom, gente, não é à toa que nós somos tradicionais, né? Nós seguimos... Não dá de mexer com isso. Não dá para brincar com o Apocalipse, né? Então tá bom. Agora eu vou falar do amém, não vou esquecer que me pediram já faz algum tempo para falar sobre emuná. Eu aproveitei o amém aqui e vou falar sobre o amém e vou falar sobre emuná. Vamos lá, Abacuque 2:4. Eis que a sua alma se inclina, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. E aqui é emuná. Emuná traduzido por fé, crença, convicção interna, mas não é só isso. Emuná também é firmeza, ou seja, nisto me firmo. E o amém é justamente isso. Nisto me firmo. Mas vamos continuar. Você nota que existe uma raiz comum entre emuná e amém, né? Constância, fidelidade, lealdade, segurança. Só que não é só isso. Função ou cargo. Então, emuná traz uma conotação que a gente só vai encontrar aqui função ou cargo quando a gente for ler o livro de Hebreus. A descrição do livro de Hebreus dos heróis da fé. Passa pela convicção interna, mas não é só isso. Pela fé fulano fez aquilo, pela fé ciclano fez aquilo. Eu vou trazer aqui o exemplo. Gente, Davi deixou de ser rei por causa de Betseba. Ele abandonou a função, abandonou o cargo. Ele perdeu a convicção interna, ele perdeu a fidelidade? Não, ele se manteve firme. Ele continuou com o seu ministério independente do seu erro, independente do seu tropeço. E isso é emuná. Isso é fé. Quando a gente fala amém, a gente está pegando tudo isso e colocando junto. Nisto me firmo. Nisto me firmo. E nisto me firmo é no Messias. E a mensagem do Messias é uma lei que diz, não
santifique, não matarás, não roubarás, mas também diz ama a Deus, ama ao próximo, também diz leva aquele cordeirinho para o Mishkan-Kodesh, ou seja, participe da expiação de pecados, não caia da graça. Cuidado quando você fala amém e você envereda por um caminho legalista. Este amém do Apocalipse não é só assim seja, não é só o final de uma oração. Não é só o final de uma oração, é nisto tudo me firmo, acredito, me mantenho constante, sou fiel, sou leal, tenho segurança, permaneço independente disso, com a minha função, meu cargo, independente das minhas limitações, e também significa honestidade ou retidão. Então vamos. E eu volto aqui para concluir, pessoal, terminamos essa série Apocalipse, na verdade encerramos também um ciclo, né? Estamos há 2 anos aqui, agradecemos a Deus porque durante esse tempo, principalmente nessa última série, Deus nos deu a saúde, Deus nos deu a disposição e nós não falhamos nenhuma lição, né? Graças a Deus. E olha como Deus é misericordioso. Acabou a bateria do celular que estava projetando na tela, acabou a tela agora. No talo, graças a Deus. Então tá tudo programado e tudo dirigido. Quando as pessoas falam assim, tá tudo sob controle? Eu falo sim, não o meu, de Deus, na minha vida também, que seja a realidade na sua vida. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar essa série. Fica aí o apelo que você divulgue essa série. Foi assim muito edificante para nós termos aí composto, estudado durante essas 13 lições sobre Apocalipse. E o que nós achamos do coração é que todas as pessoas precisavam conhecer esse livro e sair dessas sombras de doutrinas e dessas vendavais de doutrinas, de histórias e de tradições e, na verdade, de misticismo, que é um livro, né, uma revelação. E com essa estrutura de quiasma também, que é uma cereja do bolo, né, uma coisa que fala assim, meu Deus é muito, muito, muito maior do que a gente imagina e Ele nos dá coisas muito lindas para a gente apreciar. E não só a natureza, como a própria palavra dele vai de uma forma bela. Então, pessoal, não se inscreva, não se esqueça, né? Hashtag fui até o fim mesmo, porque isso aqui vai dar quase 2 horas, né? Fui ao fim mesmo. E espero aí que você esteja curtindo o conteúdo, continue conosco. Nós vamos agora iniciar uma nova série, e essa série vai falar sobre as estações da família. Um tema muito importante, ele é menosprezado, porque não vai ter profecia, não vai ter coisa, mas o que nós vemos na igreja e fora da igreja são problemas de famílias, porque as pessoas são geradas aonde? Né? Na creche, na incubadora? Na família. Então, se há problemas na família, teremos problema nas pessoas, que a gente tem esse raciocínio. Pessoal, nosso muito obrigado e nos vemos então na próxima série com o canal Entre Linhas. Tchau, tchau.